Sejam bem-vindos ao Localizando Check-in. No vídeo de hoje, mais uma cidade de Portugal. Então é isso aí, se você quer dicas e o que fazer aqui em Porto, fica até o final do vídeo que a gente vai compartilhar a nossa experiência com dicas de viagem. Estamos aqui na cidade de Aveiro, é bem pertinho de Porto. Você tem a opção de vir de trem ou até mesmo de carro. Isso, a gente veio de carro, é 1 horinha até Porto. E aqui é uma cidade universitária e um dos teus pontos turísticos é aqui, ó. Essas casinhas coloridas de madeira ou azulejo, que dizem as lendas aí, que como aqui é uma cidade de pescadores, os pescadores passavam muito tempo em alto mar, bebiam demais e tal, aí era mais fácil identificar a tua casa, né? Fica bem mais fácil mesmo. Minha casa é a listrinha azul do lado da listrinha branca e vermelha horizontal, né? E realmente fica muito bonito o ambiente aqui no calçadão. Agora a gente veio conhecer aqui o centro de Aveiro. Isso, uma recomendação que a gente dá, aqui o carro é bem útil, porque que nem aqui do centro até a praia, que é aquelas casinhas coloridas, são 10 quilômetros. Óbvio que deve ter ônibus e tal, mas um carro facilita bastante. Agora a gente vai provar aqui, ó, o pastel de bacalhau com queijo da serra, especialidade aqui da casa. Aqui em Aveiro recomendamos aqui, ó, pastelzinho de bacalhau com queijo. Olha o detalhe que tem uma hóstia em cima, é comestível. E junto com hóstia tem os ovos moles, doce tradicional aqui, que são ovos moles. E em volta é uma hóstia também. Vamos comer, ver se é bom. E agora provar o docinho de ovos moles. Então aqui tem a confeitaria Peixinho atrás de nós, recomendamos, que é o mesmo dono da bacalhau aqui com queijo. Bacalhau a gente comeu, pastel, muito bom. E é bom? Tem uma cara de ser meio sem graça. Não, é bom. Sem graça não é. É mais pra doce do que sem graça. E Aveiro também é conhecida como a Veneza de Portugal. Isso, porque tem esse canal aqui no meio da cidade e você consegue dar uma volta no barquinho aqui, que diferente das gôndolas de Veneza, que são a mão, esse aqui é a motor, né? Inclusive o nome deles aqui são moliceiros. Aqui em volta do rio existem várias empresas que fazem esse tipo de passeio. A gente perguntou ali, o passeio custa 13 euros por pessoa e dura aproximadamente 45 minutos. Um dos pontos turísticos de Porto é esse restaurante aqui pela decoração. Super renomado aqui em Porto, internacionalmente. Ele é o McDonald's. O McDonald's mais bonito do mundo. E isso aqui mostra um pouquinho da cultura de Portugal, né? Que ela tá aberta para essa globalização e tal, mas eles gostam muito de preservar as origens. Vou mostrar a estação de São Bento para vocês, que com certeza vale a pena passada por aqui, porque é muito bonita. Olha só. Em suas paredes, eles contam um pouco da história de Portugal através das pinturas nos azulejos portugueses. Ó, para vocês terem uma ideia de pertinho, aqui ó, é uma homenagem ao infante Dom Henrique na conquista celta lá no século XV. Pegamos um hotel aqui em Porto, barato, né? 72 euros, 2 noites, então vai dar 36 euros por noite. Para quem não sabe, ó, esse aqui é o nosso armário para uma viagem de volta ao mundo. Sem essa bolsa aqui, ó. É, isso aqui não pode, né? Essas 2 malas de mão e 2 mochilas de costa. Para quem quer saber como organiza, tem vídeo aqui no canal que a Erika explica um pouquinho das peças que a gente está levando aí, porque viajar só com mala de mão facilita muito, é uma das nossas dicas premiums aí para as suas viagens internacionais. O visual incrível da cidade do Porto é através da Torre do Clero, que tem um panorama aí 360 graus de toda a cidade. Então, quem vir aqui tem que conhecer a Torre do Clero. Então eles até dizem que é o slogan: uma vista de Porto não fica completa sem passar pela Torre dos Clérigos. Vamos conhecer. Indo comprar o ingresso aqui da torre, custa 6 euros.
aqui é uma urna, com metade do século XVIII, que servia para guardar a hóstia da Quinta-feira Santa. A gente vai andando aqui pela cidade de Porto e o que a gente sempre encontra aqui são igrejas, né? Como um país católico, a gente sempre vai encontrar igrejas com arquitetura aí do século XVIII, às vezes até um pouco antes. E essa daqui, a Igreja do Carmo, ela tem esse detalhe na lateral aqui, todo feito em azulejos azuis, né? Os azulejos portugueses, muito bonito. Ela foi construída ao lado dessa igreja, Igreja dos Carmelitas, e existia um mito que duas igrejas não podiam ser construídas uma do lado da outra, mas isso não é verdade. E sim, eles fizeram aquela construção ali no meio que parece na verdade uma parede, mas é uma casa. Tem a fama de ser a casa mais estreita da cidade de Porto. E dizem que aqui foi, né, utilizada para reuniões confidenciais, quando os franceses invadiram Portugal. Ela teve essa utilidade de fazer reuniões aí às escondidas na época da guerra. Agora atravessamos o Rio Douro e cruzamos aí para a cidade de Gaia, que fica do outro lado aqui da cidade de Porto. Ribeira de Porto, lá do outro lado, e aqui a ponte Dom Luís I. Dá para você passar por cima dela de trem ou ali por baixo a pé. Temos um restaurante aqui na beiradinha do Rio Douro e vamos almoçar. Já pedi um drink aqui, ó, bonitão. Temos uma sangria diferente ali. Eu vou comer um peixinho com uma massa, um linguine. E você pediu o quê? Saladinha. Um molho gorgonzola. O bichinho é fã de gorgonzola. A gente não tá sentado na beirada, mas olha aqui o visual. Não parece um quadro? Essa região aqui tem as maiores produtoras de vinho do Porto. E a gente veio aqui no final da tarde conhecer a Taylor's, uma adega que tem quantos anos? 330 anos, é uma das mais tradicionais aqui. A gente vai fazer uma degustação então dos vinhos do Porto, famosos vinhos do Porto, com chocolate. É bom. E lembrando outro detalhe, né? Vinhos do Porto, teor alcoólico é 20%, tá? Então uma degustação dessa você já sai animadinho aí. Atente-se a esse detalhe. Normalmente vinho é entre 11% e 14%, né? Ele pega quase o dobro. E é 20%, mas é um doce, é um melzinho assim, então você se empolga ali, quando você vê, meu filho, já não tá mais nem aqui na terra. E aqui junto com isso, o teor de açúcar também é mais elevado desses vinhos, né? É o outro costume que tem. Esse primeiro, ele é um pouquinho mais amargo, né? Ele falou que seria indicado comer com azeitonas e queijo. É um vinho de aperitivo, um vinho de entrada. Um vinho branco. Ui, mas é muito bom mesmo. É um vinho que foi criado em 1934. E esse aqui é o famoso vinho do Porto Vintage. Tem esse nome porque ele pode permanecer na garrafa, envelhecendo e podendo melhorar a cada ano que passa. Pode ficar de 50 a 60 anos na garrafa, que não vai perder qualidade, tende até ganhar qualidade. É bom, cara.
Você nem sente o álcool. Eu gosto, pelo menos, né, desse estilo. Diferente desses aqui, ó, que quando eles são engarrafados, eles já estão prontos. Então, independente do tempo que eles passam na garrafa, a qualidade não tende a melhorar, porque eles já estão prontos. Esse aqui, ó, do meio, você pode abrir a garrafa que ela vai durar aí a qualidade até 6 meses, porque ele é maturado em barril de madeira, diferente dos outros. Esse hotel recebeu o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e a sua esposa, Teresa Cristina. Esse hotel foi fundado em 1880 e depois de um tempo passou por reforma para receber esse casal aí tão importante para os brasileiros. Mas tem um detalhe aí não tão legal, que a Teresa Cristina teve um ataque cardíaco e acabou falecendo aqui. E ele está em funcionamento ainda, você pode ficar hospedado aqui ou simplesmente vir tomar um café, fazer um brunch. E agora vamos conhecer o famoso Majesty Café que J.K. Rowling sentava aqui para escrever os trechos do Harry Potter. Tomar o que ela tomava, comer o que ela comia, sentar no lugar onde ela sentava para ver se veio uma inspiração assim também. Isso é um pouquinho de conhecer Portugal e Porto, né? Você poder ir no hotel que o Dom Pedro II se hospedava, ir no café onde a J.K. Rowling escrevia o Harry Potter, e também essas coisas de viagem que a gente tenta passar para vocês. Porque ir no café é legal, é muito bom, mas sabendo toda a história, a experiência, é como o rapaz do vinho falou para nós, né? Para você apreciar um vinho, você tem que entender como ele foi feito e tudo mais. É outra experiência quando você tem esse tipo de informação. Estamos chegando em um lugar aqui bem diferente em Portugal, bem interessante também. Fica bem pertinho da Igreja do Carmo e o Lucas vai contar um pouquinho da história desse lugar para vocês. Uma marca registrada, como você pode acompanhar nos nossos vídeos de Portugal e Porto, é a arquitetura aqui do país. Então esse museu é muito bacana, que é o Museu dos Materiais. É um museu mais voltado para a construção civil, os materiais que usam para essas edificações, os famosos azulejos portuguesas e muito mais. Vamos ali acompanhar, ver o que tem de interessante. O museu aqui tem entrada gratuita e conta um pouquinho da história dos azulejos e outros materiais utilizados aqui nas construções de Portugal. Passando aqui pela Torre dos Clérigos. Agora meio-dia está acontecendo aí o Festival dos Sinos. Bacana. Bora dar continuidade aqui, nosso roteiro. Outro ponto obrigatório aqui em Porto para você parar e conhecer é o Palácio da Bolsa. A gente vai conhecer, porém, somente com visita guiada. Isso. Tem algumas línguas, né? Você pode escolher. Uma dos horários em português é às 2 da tarde. Agora é 12:30. Então a gente vai conhecer a igreja aqui do lado, a igreja São Francisco. Dá um tempinho para depois voltar aqui para o palácio. O ingresso para o adulto custa 10 euros e a gente vai voltar então às 2, vamos conhecer outros lugares aqui pertinho. Você também pode comprar online esse ingresso. Primeiro prédio aqui, quer dizer, esse primeiro pátio é a Sala das Nações, que simboliza alguns países aí que o Portugal tem acordos comerciais, como França, Inglaterra, Reino Unido e o Brasil, que a gente pode ver ali. E
eles mantiveram o escritório do Gustave Eiffel, que foi quem fez a Torre Eiffel, e também algumas pontes aqui, projetou, né, algumas pontes aqui do porto. Uma igreja não tão famosa aqui em Porto, que é a Igreja Nossa Senhora da Lapa. Ela fica um pouquinho mais afastada da cidade, mas ela tem uma curiosidade muito legal. Aqui, Dom Pedro IV, quando morreu, o primeiro imperador do Brasil, no Brasil Dom Pedro I, ele morreu aqui em Portugal, ele retornou e deixou o seu filho aí como nosso imperador. Ele morreu e falou assim, quando eu morrer, meu coração vai ficar em Porto, mais especificamente. Aí, literalmente, nessa igreja fica o coração de Dom Pedro I. E não se confundam, tá? Para Portugal, ele é Dom Pedro IV. Teve muitas famílias reais antes, né? Muitas gerações. E aí, quando ele foi para o Brasil, se transformou em Dom Pedro I. E após disso, o filho dele ficou no Brasil, Dom Pedro II. Acredita-se que ali dentro está o coração de Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil. Saímos ali de Porto, pegamos o carro e em 45 minutos chegamos na cidade de Braga. Estamos em um dos pontos turísticos mais incríveis aqui de Portugal e mais visitados. É o Monte Bom Jesus. Ele tem um contexto histórico e também sua beleza se destaca entre os pontos turísticos mais importantes de Portugal. E por que aqui se destacou entre os católicos? Porque lá em 1300 e bolinha, alguns fiéis colocaram lá no topo do morro uma cruz, assim simulando o calcário que Jesus foi crucificado lá em Jerusalém para cá, que seria um local similar. Então daí começou toda a devoção do lugar, que depois veio a construir todo esse santuário em homenagem. Conforme você vai subindo as escadarias, vocês podem observar aqui essas cascatas de água que simbolizam os sentidos humanos. Esse daqui, ó, jorra água pelos olhos, representando a visão. Esse daqui pelos ouvidos, audição, olfato, paladar. E por último, o tato. Essas capelas construídas aqui nas laterais representam os momentos da Via Sacra. Tem alguma dúvida sobre os lugares que a gente passou aqui por Portugal, deixa aqui nos comentários. E outras coisas relacionadas a custos, como organizar a viagem, a gente tem vídeo aqui no canal. No vídeo de apresentação do local a gente tenta trazer para vocês coisinhas diferentes. Mas se tiver alguma dúvida relacionada a isso, como a Erika falou, deixe nos comentários que a gente responde todos. E se a gente te ajudou de alguma maneira a montar o teu roteiro aí, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, que é muito importante para nós. E a gente vai continuar a nossa viagem aí pelo mundo, passando por vários países e mostrando para vocês. Até a próxima!